Algumas batalhas não foram perdidas, elas foram apagadas, e os apagadores se alimentam dessas derrotas. Mas, enquanto houver memória, Dimitri e os Guardiões Nerdocratas permanecem. Vem comigo embarcar nessa aventura e relembrar as batalhas mais injustas dos animes. Essas são as crônicas do Nerdocracia contra os apagadores. Em um mundo ideal, batalhas são decididas por força, estratégia e determinação. Mas, nos animes, nem sempre é assim. Existem aquelas lutas onde o mais forte cai, onde o mais preparado perde, e onde o espectador entende, e mesmo sem admitir, que aquela derrota não foi justa. E essas batalhas não ferem apenas os personagens, elas ferem a memória nerd. E é exatamente aí que os apagadores tentam agir. E sem mais delongas, vamos para a primeira delas. Eu não vou me perdoar. E também, eu não vou ter compaixão de você, Toguro. Quando o Gohan lutou contra o Super Buu, naquele dia, ele não treinou. Ele simplesmente despertou. Todo o potencial contido que o Saiyajin tinha veio à tona, sem transformação exagerada, sem a perda de controle. E naquele momento, Gohan era o guerreiro mais poderoso da Terra, mais forte que o Goku, mais forte que o Vegeta. Eu tô aqui. E ainda assim, perdeu. Não porque ele era inferior, mas porque hesitou, porque provocou. E o motivo principal, porque o roteiro simplesmente queria e exigia um outro herói. E aqui vai uma pequena curiosidade. Na verdade, nosso titio Akira, já saturado de Dragon Ball, queria pôr um fim na obra ali mesmo naquele momento. Um deles foi no final da Saga do Céu, onde o Gohan se tornou o salvador da Terra e o Goku ficou na Terra do Além. Voltando, e é por isso que aqui na Saga do Buu, ele fez com que o Gohan ficasse muito zica. Mas a grande Toei, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, queria que o espetáculo continuasse. E mais uma vez, o grande Akira-san se viu obrigado a continuar. Uma outra pequena curiosidade, na verdade duas. Não sei se a maioria já sabe, mas o grande Akira ficou um pouco conhecido por sua super preguiça. Tanto que não era para existir Goku Super Saiyajin, nem nada disso, porque a obra era para ter acabado ali no clássico. Sim, no clássico. O clássico, com o Goku finalmente se consagrando o grande vencedor do torneio de artes marciais, salvando a Terra mais uma vez das mãos de Piccolo e se casando com Tite. Ali, o titio Akira já tinha entregado o final perfeito, mas, porém, todavia e no entanto, a Toei queria uma continuação. Ah, e outra coisa, os cabelos dos Super Saiyajins só são amarelos porque a Akira-san tinha preguiça de pintar o cabelo do Goku de preto. Pra quem não sabe, os mangás antigos eles eram preto e branco. Então, e ele deixava os cabelos do Goku branco mesmo. Daí, quando a Toei animou o mangá, eles optaram por dar a coloração amarela. Voltando, Gohan ele venceu a luta, mas perdeu a história. Essa não foi apenas uma derrota, foi o início do apagamento do Gohan como protagonista. E quando finalmente o orgulhoso príncipe Vegeta conquistou o lendário Super Saiyajin, movido pelo ódio e pelo orgulho... Você está entendendo mal. O cara que eu odeio não é um daqueles androides que mais parecem um monte de ferro velho. É o Kakaroto. Posso derrotar aquelas sucatas ambulantes sem a ajuda dele?
Mas quem eu quero mesmo eliminar é o Kakaroto! Então sai da frente! Ele acreditava que havia alcançado o topo, que ninguém era capaz de derrotá-lo, mas enfrentou algo que não sentia dor, não sentia medo e não se cansava. Aquela luta não era justa desde o início, e para quem não se lembra, depois de terem sido avisados sobre a ameaça que os aguardavam no futuro próximo, os guerreiros Z treinaram com a alma, se fortaleceram para lidar com as ameaças do Dr. Gero. Derrotaram os androides 19 e 20, mas levaram aquele sacode épico para os androides 17 e 18. E Vegeta sofre aqui uma de suas derrotas mais humilhantes. Não foi apenas um osso que se partiu naquele dia, e sim, foi o orgulho do príncipe dos Saiyajins. E agora, indo para o universo de Naruto, Rock Lee nasceu em um mundo que valoriza dons naturais, e ele não tinha nenhum. Vai lá ali, acaba com ele! É isso aí! Cara, só se defendendo de um par de pesos. Guy, você é demais. E tudo que Lee possuía era esforço, fez o impossível parecer alcançável. E para relembrar os que não lembram, foi o seguinte: Rock Lee apareceu na obra de Naruto como um adversário muito poderoso, e realmente ele era. Mas, com o tempo, fomos conhecendo ainda mais o personagem, e também suas dificuldades, fraquezas e dramas. Mas, diante de tudo isso, ele nunca se deixou abater. E na penúltima fase do exame Chunin, ele enfrentou a lenda viva da Aldeia da Areia. Ali, já dava para ver o quão injusto seria a luta, até porque Gaara era um dos personagens mais poderosos do anime naquele momento. Mas a esperança era a última que iria morrer no coração de cada um dos espectadores. Naquele dia, Rock Lee ultrapassou os limites humanos. Kai Sensei, por favor, faça com que isso funcione. É agora ou nunca! Pra proteger e manter o caminho ninja! E o portão da vida, abra! O quarto portão, o portão da dor! Mas enfrentava um monstro protegido pelo próprio roteiro do mundo ninja. Lee caiu, mas nunca perdeu. Jiraiya não entrou naquela vila esperando vencer. Ele entrou buscando respostas. 不信が抑止力を生み、争いはなくなる。神の手助けがいる。それがお前の役目ということか。そうだ。俺は平和主義者の神だからな。俺の理想は 6 corpos, uma mente. Um deus, relembrando, diante da ameaça crescente da Akatsuki e sem poder ficar esperando, um dos 3 Sannin lendários, Jiraiya, parte para a Vila da Chuva para obter as respostas que precisava. E sozinho, ele entrou no covil do inimigo e, diante de uma dura batalha, conseguiu as respostas, que era o seu objetivo. O sábio tarado descobriu o segredo, mas não havia ninguém para ouvi-lo. 頭に伝えなくてはダメだ。気が遠くなる。わしは失敗なのか。よし。諦めねえ。片付ける。よし、確かに受け取った剣能。 Essa luta não foi injusta apenas pela força, ela foi injusta pela solidão.
Ace está livre, mas palavras ferem mais do que lâminas. O orgulho falou e o sacrifício aconteceu. E novamente relembrando, depois de terem sido separados no arquipélago Sabaody, não sei se eu pronunciei corretamente, mas se não pronunciei, me corrajam aí por favor. O bando do Chapéu de Palha foram parar em lugares separados. Luffy ou Luffy foi para a Ilha das Mulheres, onde ficou sabendo da prisão de Ace e de que ele iria ser executado pela marinha. Então, ele parte para libertar seu irmão. E diante de tantas perdas na guerra entre a marinha e os piratas do Barba Branca, a maior foi a de Ace, que deu a vida para salvar Luffy. Ace... Me perdoe, Luffy. Apesar de eu carregar o sangue de um demônio nas minhas veias, vocês me amam. Depois que o próprio conseguiu libertar ele das correntes que o prendiam. Não foi apenas Ace que caiu, foi a inocência de uma geração de fãs. E para fechar com chave de ouro, vamos lembrar dele, Ichigo versus Aizen. Ichigo evoluiu, treinou, sofreu, mas enfrentava alguém que viu o futuro como um tabuleiro. E mais uma vez relembrando da luta, depois de toda aquela trama, de descobrirmos quem era o real vilão e o real motivo para a execução de Rukia na Sociedade das Almas. Não irei explicar aqui detalhadamente o que aconteceu, porque o vídeo iria ficar muito longo. E também porque dá para deixar esse assunto para um outro vídeo. Temos a tão aguardada luta entre Kurosaki e Aizen na cidade falsa de Karakura. E mesmo tendo treinado, mesmo tendo adquirido um poder absurdo, a diferença entre ele e Aizen era incrível. Mas, diante de todos os obstáculos, Ichigo sai vencedor. Mas o preço final foi alto demais. Ichigo acaba perdendo seus poderes. A luta em si não acaba com a derrota de Kurosaki, mas a perda aqui se dá por conta de ele ter perdido seus poderes. Lógico que mais pra frente ele recupera o seu poder de novo. Aizen não lutava para vencer, ele lutava porque já havia vencido. Bem, ele retorna um pouquinho mais pra frente, e também isso é um assunto para um outro vídeo. E essas batalhas não foram esquecidas por acaso. Os apagadores tentaram enterrá-las, mas falharam. E enquanto Dimitri e os guardiões nerdocratas existirem, nenhuma injustiça será apagada. Agora me diga, nerdocrata, qual foi a batalha mais injusta dos animes, na sua opinião?